Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 21 de maio. O Supremo tem maioria para manter a realização do concurso da Polícia Federal no próximo domingo. O julgamento ocorre no plenário virtual e deve terminar na noite de hoje. Esse é um dos destaques desta edição. Você confere também. Ministro Edson Fachin vota para que o Ministério Público Federal investigue o suposto descumprimento de restrições em operações no Rio de Janeiro. Supremo começa a julgar recurso contra a homologação da delação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. PSDB pede que o STF obrigue o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara e respeitar o distanciamento social. O Supremo já formou maioria para manter a prova do concurso da Polícia Federal no próximo domingo. Pela primeira vez, o STF está fazendo um julgamento no plenário virtual com duração de 24 horas. Cerca de 320 mil pessoas se inscreveram no concurso da PF, segundo o Ministério Público Federal. A Polícia Federal oferece 1.500 vagas para delegado, agente, escrivão e papiloscopista. O pedido ao Supremo para suspender as provas do próximo domingo foi feito por uma candidata. Ela alegou que os índices de contágio e morte por Covid-19 ainda são alarmantes no país e que estão em vigor vários decretos estaduais e municipais, reconhecidos pelo STF, com medidas de isolamento para tentar conter a doença. Como o concurso está marcado para o próximo domingo, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, convocou sessão extraordinária do plenário virtual. A votação vai até às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. O relator do caso votou para suspender a aplicação das provas no próximo domingo. Para o ministro Edson Fachin, não se trata de interferência indevida nas competências da União para seus concursos, mas de adotar as medidas sanitárias necessárias à contenção da pandemia, as quais seriam sim violadas pela realização das provas e inevitável concentração de pessoas. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. No voto, argumentou que o Supremo reconheceu a legitimidade dos entes federativos em adotar medidas sanitárias que entendam necessárias ao combate à pandemia em sua delimitação geográfica de forma concorrente. Mas tal conclusão não autoriza a indevida interferência nas competências da União, considerando-se aqui a presunção de necessidade de realização neste momento do concurso para preenchimento de cargos da Polícia Federal, para manter o quadro mínimo necessário de servidores vinculados a serviço público essencial. Os ministros Marco Aurélio Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Nunes Marques e Rosa Weber também votaram para manter as provas do concurso da PF no próximo domingo. Também no plenário virtual, os ministros do STF começaram a analisar um novo pedido do Partido Socialista Brasileiro sobre a ação que discute a letalidade policial no Rio de Janeiro. O PSB pede que o tribunal esclareça pontos da decisão que suspendeu a realização de operações policiais em comunidades do Rio enquanto durar o estado de calamidade pública por causa da pandemia. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou a favor da abertura de investigações para saber se houve desrespeito à decisão do Supremo, inclusive na operação da Polícia Civil na comunidade de Jacarezinho. O Partido Socialista Brasileiro pede que o Supremo Tribunal Federal esclareça pontos da decisão de agosto do ano passado que restringiu as operações policiais durante a pandemia, sendo permitidas apenas em situações excepcionais, justificadas por escrito pela autoridade competente e comunicadas ao Ministério Público. Entre as dúvidas estão a definição do alcance do conceito de excepcionalidade das operações e a obrigação de policiais usarem GPS e câmeras de vídeo. O PSB também considera importante deixar clara a necessidade de divulgação de todos os protocolos de atuação policial como medida de transparência. O ministro relator, Edson Fachin, ao avaliar os embargos de declaração, acolheu o recurso e votou para que o Ministério Público Federal investigue possíveis irregularidades em operações no Rio, inclusive o recente episódio na comunidade Jacarezinho, onde morreram 28 pessoas no dia 6 deste mês. Segundo Fachin, o Estado do Rio de Janeiro deve elaborar o plano de redução da violência policial em 90 dias, com medidas objetivas, cronogramas específicos e a previsão dos recursos necessários para a implementação.
O relator propõe que seja criado um observatório judicial sobre polícia cidadã, formado por representantes do STF, pesquisadores e representantes das polícias e de entidades da sociedade civil, designados pelo presidente da Corte. Reconhece que só se justifica o uso da força letal por agentes de Estado em casos extremos, quando exauridos todos os demais meios, inclusive o de armas não letais. O relator destaca que deve haver prioridade absoluta nas investigações de incidentes que tenham como vítimas crianças e adolescentes. Também define a suspensão do sigilo de todos os protocolos de atuação policial no estado do Rio de Janeiro e a obrigatoriedade de ambulâncias em operações policiais previamente planejadas em que haja a possibilidade de confrontos armados. Também determina que o estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 dias, deve instalar equipamentos de GPS e sistema de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos. Ainda de acordo com Fachin, o Conselho Nacional do Ministério Público deve avaliar a implementação das medidas em 60 dias. Os demais ministros têm até a próxima sexta-feira, 28 de maio, para apresentar os seus votos no plenário virtual. O Supremo também começou a julgar a validade do acordo de delação premiada que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, fez com a Polícia Federal. Os ministros analisam um recurso da Procuradoria-Geral da República que é contra a homologação dessa delação. Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016. O ex-governador já foi condenado em 18 processos por crimes como corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas chegam a mais de 340 anos de prisão. Em fevereiro de 2020, o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF, homologou o acordo de delação premiada firmado entre Cabral e a Polícia Federal. Mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recorreu. O argumento é de que existiriam suspeitas de que Cabral continua ocultando o paradeiro dos valores recebidos de forma ilícita, o que viola a boa-fé objetiva, condição necessária nos acordos de colaboração. O recurso está em análise no plenário virtual. O julgamento começou hoje e, caso não haja pedido de vista ou destaque, a votação termina na noite do dia 28 de maio. Duas questões são discutidas. A primeira é se os acordos firmados pela Polícia Federal precisam do aval do Ministério Público. A segunda diz respeito à validade do próprio acordo fechado com o ex-governador. O relator entende que o Ministério Público Federal deveria aprovar as delações fechadas com a PF. Como não houve esse aval no caso de Cabral, a homologação seria anulada. No entanto, se esse entendimento não for acompanhado pela maioria, Fachin afirma que o acordo continua valendo, já que foi feito segundo os precedentes do STF e os dispositivos legais. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência para derrubar a decisão que homologou a delação do ex-governador. No caso específico de Cabral, ele afirma que a rejeição da Procuradoria-Geral da República torna a colaboração inválida. Ainda segundo Gilmar, a delação de Cabral também é nula, porque não atende aos requisitos mínimos da legislação, como a cláusula que permite que o colaborador narre fatos ilícitos posteriormente à homologação do acordo. Terceiro a votar até o momento, o ministro Luiz Roberto Barroso defendeu a possibilidade de a Polícia Federal fechar acordos mesmo sem a concordância do Ministério Público, o que para ele mantém a validade da delação de Cabral. Mas Barroso ressaltou que a confirmação da homologação no Pleno não obriga a abertura de inquéritos a partir das informações prestadas pelo delator. O PSDB apresentou nesta sexta-feira uma ação ao STF pedindo à Corte que determine ao presidente Jair Bolsonaro o uso de máscara e a adoção de distanciamento social. O partido alega que, ao circular sem a proteção e promover aglomerações, Bolsonaro viola a Constituição, portaria do Ministério da Saúde e a lei da pandemia. O PSDB pede que Bolsonaro seja multado em caso de descumprimento das recomendações sanitárias. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. E veja a seguir, a defesa de Mayra Pinheiro pede que ministro Ricardo Lewandowski reconsidere decisão que negou direito ao silêncio em depoimento à CPI. Voltamos já.
Constituição Federal é a lei maior de um Estado. É ela que consagra todo o regramento que o ordenamento jurídico deve obedecer para ser válido. E a nossa, em especial, que neste mês completa 32 anos, traz um preceito de extrema importância, que é o seguinte: todo poder emana do povo, ou seja, o poder é nosso, não do Estado. A secretária de Gestão do Trabalho, da Educação e da Saúde, Mayra Pinheiro, pediu ao ministro Ricardo Lewandowski que reconsidere a decisão que negou a ela o direito de ficar em silêncio em depoimento à CPI da pandemia. Ao negar o pedido, o ministro considerou que ela não é alvo de inquérito relacionado aos fatos apurados na comissão e que, como testemunha, tem um compromisso de dizer a verdade. No pedido de reconsideração, a defesa alega que a servidora tem situação jurídica semelhante ao ex-ministro Eduardo Pazuello, porque também é alvo de ação de improbidade administrativa na crise da falta de oxigênio medicinal no Amazonas. Por isso, pedem que Mayra também tenha o direito de não se autoincriminar. A servidora do Ministério da Saúde deve ser ouvida pelos senadores na próxima terça-feira, dia 25. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que um condenado cumpriu o dever de comparecer em juízo, mesmo no período em que essa obrigação estava suspensa por causa da pandemia. Os ministros da sexta turma do STJ reconheceram como cumprida a obrigação de um condenado no regime aberto de se apresentar mensalmente em juízo no período em que essa exigência esteve suspensa como medida de prevenção à Covid-19. A decisão levou em conta o fato dele ter cumprido todas as demais condições que lhe foram impostas na condenação. O magistrado de primeiro grau considerou o cumprimento da obrigação após o Conselho Nacional de Justiça recomendar que as pessoas em regime aberto fossem dispensadas temporariamente do dever de apresentação regular em juízo. No entanto, o Ministério Público recorreu e a decisão foi cassada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Defensoria Pública do Estado ajuizou, então, habeas corpus no STJ a favor do condenado. A relatora, ministra Laurita Vaz, lembrou que a suspensão do dever de apresentação mensal em juízo ocorreu em função da pandemia, circunstância alheia à vontade do condenado. A ministra destacou ainda o fato dele ter cumprido todas as demais condições do regime aberto, permanecendo sujeito a sanções relativas a eventual descumprimento, o que, de acordo com a relatora, reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida. A sexta turma seguiu o voto da relatora e concedeu ordem de habeas corpus para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho promoveram o Simpósio Internacional 1º de maio, Pilares e Desafios das Relações Trabalhistas Contemporâneas. Veja como foi o evento. A abertura do simpósio internacional foi feita pela ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A ministra destacou a importância de celebrar a memória da justiça trabalhista. A Justiça do Trabalho é uma estrutura institucional que, no caso brasileiro, já está próxima de completar um século de existência. Então, portanto, a sua história ela pode ser analisada através dessas 8 décadas completadas no dia 1º de maio deste ano, com força profunda de transformação na sociedade brasileira, no caminho da valorização do trabalho e da livre iniciativa. Os pilares da justiça social foram erguidos pela trajetória da Justiça do Trabalho. A afirmação foi do ministro Maurício Godinho Delgado, presidente da Comissão de Documentação e Memória do TST. Ele observou que a relevância da justiça trabalhista na efetivação de direitos intensifica-se no contexto atual, em meio à pandemia e às mudanças no mercado de trabalho. Refletir conjuntamente sobre o direito do trabalho frente a tantos desafios impostos pelo capitalismo digital, o novo capitalismo, pelo contexto pandêmico que infelizmente nos assola e pelas crescentes desigualdade social e precarização do trabalho humano. A primeira palestra foi transmitida direto da Europa, mais precisamente de Portugal. O professor doutor João Carlos Leal Amado falou sobre os caminhos para enfrentar as mudanças capitalistas e a precarização do trabalho.
Ele citou as atuais modificações do mercado que levaram muitos portugueses a trabalhar por conta própria, como motoristas e entregadores de aplicativos. A palestra de encerramento foi sobre a história social do trabalho no Brasil, do professor doutor Paulo Fontes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A identidade pública de trabalho, essa sim está sendo colocada em xeque. Então, me parece que a história é fundamental nessa hora também, né? Para pensar o atual, para pensar o contemporâneo. O desfecho do seminário foi conduzido pelo ministro Vieira de Mello Filho, vice-presidente do TST e do CSJT. Em primeiro lugar, o nosso presente é o resultado do que foi o nosso passado. Em segundo lugar, a história das intempéries do direito do trabalho é também a própria história da justiça do trabalho. E em terceiro lugar, e por fim, a força da justiça do trabalho e seu futuro como instituição socialmente relevante precisam ser erguidos sob pilares do seu compromisso histórico com a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Beneficiários do INSS do interior da Bahia vão participar de cursos de capacitação para que possam retornar ao mercado de trabalho. A Advocacia Geral da União promoveu um acordo para que o valor de uma indenização por danos morais coletivos financiasse esse projeto. A Advocacia Geral da União atuou para que fosse realizado um acordo de cooperação entre o INSS, o SESI e o SENAC para reabilitar para o mercado de trabalho pessoas com deficiência e trabalhadores com incapacidade total ou parcial. Serão ministrados cursos profissionalizantes assegurados do INSS que moram em Feira de Santana, na Bahia e arredores. Os segurados da Previdência Social, inscritos nos programas de reabilitação profissional, poderão realizar cursos e treinamentos nos próximos 5 anos, com o intuito de serem reinseridos no mercado de trabalho. A iniciativa foi possível após o ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho contra a empresa Pirelli Pneus, pedindo a reparação de danos morais coletivos, tendo em vista o elevado número de acidentes de trabalho e afastamentos por doenças ocupacionais. A ação terminou com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta. A empresa foi obrigada a pagar R$2 milhões para reparar os danos. Esse valor foi revertido para cursos de capacitação dos beneficiários do INSS, graças à atuação da AGU. As aulas começam agora em maio e devem atender a centenas de pessoas e capacitá-las em diversas áreas, como de vigilante, recepcionista e assistentes administrativos. A iniciativa traz também economia para os cofres públicos. Com este projeto, serão atendidos aproximadamente 700 pessoas ao longo de 5 anos, o que contribuirá para a efetividade e celeridade de tão importante direito social e ainda para a economia nos gastos da administração pública. Após a qualificação ou treinamento, o INSS deixará de custear os benefícios e, com a reinserção dos segurados ao mercado de trabalho, voltará a receber as contribuições previdenciárias. E veja no próximo bloco, Justiça Federal suspende depoimento do ex-presidente Lula em ação penal sobre compra de caças suecos pelo governo. E depois do intervalo. A promulgação da Constituição Federal representa um marco na história do nosso país, consolidando a transição de um período de regime militar para a democracia. Nela estão previstos princípios essenciais para o início de uma democracia, como o pluralismo político, a livre iniciativa, a liberdade de expressão. A Justiça Federal em Brasília suspendeu o depoimento do ex-presidente que o ex-presidente Lula daria no processo sobre a compra de caças suecos. Os aviões foram comprados em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff. Lula deveria depor no dia 27 de maio. A defesa alegou que novos elementos surgiram no processo, como o pedido de suspeição envolvendo os procuradores da República que apresentaram a denúncia no caso. O juiz substituto da 10ª Vara Federal Criminal, Frederico Viana, aceitou o pedido e determinou que o Ministério Público Federal se manifeste em 30 dias sobre o uso do material da Lava Jato de Curitiba na denúncia dos caças. Até lá, os depoimentos de todos os acusados estão suspensos.
Na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, você vai ver que Rui Barbosa, uma das figuras mais importantes da história do país, foi incansável na luta pela defesa das garantias fundamentais. Ele entrou com vários habeas corpus no Supremo para proteger direitos previstos na Constituição. Início do século XX, o Supremo Tribunal Federal vivia um momento importante na formação da jurisprudência. E um ilustre advogado transitava pela mais alta corte do país em defesa das liberdades. Rui Barbosa entrou no STF com um número incontável de habeas corpus nas primeiras décadas de 1900, muitas vezes em defesa de políticos. O historiador Christian Lynch conta que naquela época, juízes liberais e conservadores pensavam de maneira diferente sobre o julgamento de questões que envolviam a política. Os conservadores eram muito mais reverentes aos poderes políticos. Eles eram antijudicialistas. Eles diziam que se os juízes se metessem em casos políticos, a judicialização da política levaria à politização do judiciário. E isso, na verdade, acabava sacramentando o regime oligárquico, já que não havia democracia na época ainda. Né? E o Rui dizendo que na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ao contrário, tinha que ser uma força progressista. Né? Quase dizendo que o Supremo Tribunal Federal devia ser uma vanguarda iluminista. Em um dos habeas corpus de 1914, Rui Barbosa, então senador da República, foi o impetrante e a própria pessoa que sofreu uma coação. Ele foi impedido de publicar um discurso que tinha lido no Senado, no jornal O Imparcial. Era um discurso de protesto contra o governo, criticando a prorrogação do estado de sítio. E Rui Barbosa, então, impetrou esse habeas corpus, alegando, portanto, afronta a um abuso de poder e, ao mesmo tempo, aproveitando da conceituação genérica que se dava ao habeas corpus. Porque o habeas corpus, da visão da Constituição de 1891, não falava absolutamente em liberdade individual, não falava de prisão, né? Então, foi um momento rico, acho, para o Supremo, porque ele deu bastante elasticidade à interpretação do habeas corpus. Aliás, desse momento, face à pretensão sempre sustentada por Rui Barbosa da maioria dos habeas corpus. Os ministros do Supremo concederam o habeas corpus a Rui Barbosa. Em 1919, o ainda senador Rui Barbosa, amigos e correligionários políticos eram ameaçados de violência e impedidos de fazer comícios e se reunir em teatros e locais públicos na Bahia durante as eleições para presidente. E mais uma vez ele entra com um habeas corpus na Suprema Corte. O Supremo inicialmente também levou em consideração o problema de competência, porque havia uma legislação infraconstitucional que tratava a respeito do crime de sedição, dizendo que ninguém podia se reunir armado, né? E se ficou demonstrado que não havia armas de parte dos assistentes, então os ministros, de maneira quase unânime também, como vinha acontecendo nos demais, se posicionaram no sentido de defender esse direito de reunião, esse direito de expor em praça pública as próprias ideias, né? Foi um momento significativo do Supremo. Nas duas situações, o mesmo pano de fundo, a manifestação de pensamento. Assunto que nos 130 anos do Supremo sempre volta à tona em casos de habeas corpus. Esse instrumento jurídico é chamado pelos operadores do direito de remédio constitucional, muito bem definido pelo ministro Aires Brito. Habeas corpus significa ter a posse livremente, a posse do próprio corpo, em sentido espacial. Habeas corpus, ter essa possibilidade de ir, de vir, de transitar, não é, de circular espacialmente, ou de nem ir nem vir, simplesmente ficar. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda.